Sejam todos muito bem-vindos a este painel do 15º CEMEP, que vai trazer um pouco sobre a evolução do setor e o papel da Abecs, que está hoje completando 50 anos como representante da indústria de meios de pagamento eletrônico. Eu sou Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente executivo da Abecs, e aqui comigo estão o André Davi Marques, diretor de produtos e canais digitais do Bradesco, Fernando Amaral, diretor de produtos e planejamento do Itaú Unibanco e vice-presidente da Abecs, Giancarlo Greco, CEO da Elo e diretor da Abecs, Pedro Coutinho, CEO da GetNet e presidente da Abecs. Muitíssimo obrigado pela participação, por estar aqui conosco. Sejam muito bem-vindos e vamos começar as discussões, né, desse painel. A Abecs é uma entidade que há 50 anos representa as indústrias de meios de pagamento e, como os senhores sabem, conduz uma ampla agenda institucional no sentido de fomentar a evolução e a inovação dos meios de pagamentos do país. Sabemos da importância do nosso setor para a economia, para a sociedade, ainda mais no momento atual de grandes transformações pelo qual estamos passando. Assim, eu vou fazer uma série de perguntas para os senhores e vocês fiquem à vontade para um comentar, a complementar a resposta do outro. A primeira pergunta eu vou fazer para você, André. Qual é a visão dos senhores, cada qual dentro da sua instituição, sobre a evolução dos meios eletrônicos de pagamento nos últimos anos? E qual o potencial desse crescimento? André? Bom, Ricardo, o potencial continua muito alto, né? A gente aí nos últimos anos tem percebido que a tecnologia tem trazido uma inclusão muito forte de alguns segmentos que estavam aí à margem, muitas vezes, do alcance, né, das instituições, né? E essa competição com o uso da tecnologia tem trazido a capacidade das instituições e empresas se comunicarem com os clientes de uma forma muito mais eficiente, né? E também a utilização de dados, toda a aceleração que a gente vem passando do ponto de vista tecnológico e de informação, acaba gerando uma melhor capacidade de geração também de crédito adicional, né? Faz com que o prazo, o poder, né, do prazo estique o potencial do crescimento no mercado, né? Isso é super importante. E pensando um pouco dentro do caminho, né, dos meios de pagamento, e aí eu incluo, pensando no rail, né, no caminho, incluo o cartão de crédito como sendo o principal, porque óbvio que ainda é a grande força aí dos meios de pagamento. Eu acho que vem ainda uma integração muito maior por conta dos devices, né, das novas tecnologias, onde se transforma a experiência, né, e a oferta aos clientes muito mais transparente, né, muito mais seamless do que sempre foi, né? E isso faz com que as nossas curvas de crescimento acabam se alongando aí ao longo do tempo e para o futuro, né? Então, o potencial aí é muito... vejo um potencial ainda muito forte de crescimento nos próximos anos. Eu vou continuar aqui, Ricardo, a conversa com o Davi, concordo com vários pontos que ele colocou, a gente enxerga da mesma maneira, e a evolução do setor, eu acho que ela é notável, né? É um setor que cresce a 2 dígitos há muitos anos, e eu acho que esse crescimento ele vai persistir por muito tempo ainda, né? É uma indústria que tem uma contribuição fundamental importante na digitalização de pagamentos, trazendo ganho de produtividade e eficiência para a cadeia inteira de consumo e para a economia, né? Um aspecto super importante dessa indústria. Outra coisa super relevante que aconteceu na última década é a evolução da quantidade de players nessa indústria, né? Muito acelerado, com novos players, fintechs, e esse aumento da competição, ela é super benéfica para o mercado, para os clientes, e ela também cria novas oportunidades. E fica claro a evolução da penetração de cartão e da indústria no consumo das famílias, né? Ainda mais que o cartão de crédito ainda em específico, ele é um meio de pagamento, mas ele é um meio importante de financiamento das famílias, né? Ele tem dupla função, né? A função de pagamento e a função de financiamento. Tem duas evoluções dos últimos anos que eu gostaria de chamar a atenção. Uma é o nascimento das wallets, né? A gente tem várias delas, como o Google Pay, Samsung Pay, Android Pay, que já tem uma parcela importante do consumo e acho que mal começou, né? Tem muito espaço para construir, que nem o Davi falou, nessa integração com devices, né? Muita coisa a ser construída ainda. E a segunda, que vem ganhando tração na indústria faz poucos anos, que é o contactless, né?
ele abre possibilidade de entrar em segmentos ou pagamentos que a indústria não estava antes, como small tickets, e um setor ainda incipiente, que as bandeiras vêm fazendo um trabalho importante, que é de transporte público, né? Que precisa de uma experiência simples e rápida, e o contactless cai como uma luva. Então, eu sou super otimista e acho que a indústria continua crescendo muito nos próximos anos e na próxima década. Ricardo, eu vou aqui na mesma linha que o André e o Fernando, mas primeiro, obrigado pelo convite em participar do 15º CEMEP. Eu até tenho, acho que um exemplo bom dentro de casa, para os pontos que eles colocaram, com relação à importância, o papel e obviamente, olhando para frente, eu acho que é um crescimento contínuo, né? Ou seja, no ano passado, quando o governo, logo que começou a pandemia, que o governo decidiu já aplicar de uma forma até rápida o auxílio emergencial, tinha um problema muito grande ali de circulação de dinheiro. Ou seja, se faziam filas grandes ali, a Caixa, que é um grande parceiro e acionista da Elo, participou desse processo ativamente, ela tinha problemas ali de fazer esse negócio funcionar. E aí foi através de um app e de um sistema de QR Code que a gente conseguiu viabilizar com que esse dinheiro literalmente chegasse à possibilidade do consumo lá na ponta, né? Ou seja, um meio de pagamento um pouco diferente, como disse o Fernando, as coisas vêm se evoluindo. Então, acho que isso mostra o papel dessa indústria, né? Ou seja, da inclusão, inclusive, de uma série de pessoas, o controle dos gastos. Então, acho que realmente o papel só vai aumentar, para ser sincero. Com toda a agenda que a gente vê aí, inclusive, né? A capacitação tecnológica, os novos players, como o Fernando também colocou, a agenda de Open Banking, ou seja, isso tudo, eu acho que propicia agora um crescimento, e concordo com eles dois, em áreas e setores que possivelmente a gente nem imaginava. Então, eu realmente estou bastante otimista com o crescimento nos próximos anos. Acho que o papel de todos nós aqui, cada vez ele vai mudando, vai se ampliando, na verdade, e isso é muito discutido por todos os membros da ABEX, mas eu diria que não só eu, como os nossos acionistas e todos os nossos parceiros estão muito otimistas com o mercado nos próximos anos. Bom, Ricardo, obrigado pela pergunta. Prazer estar aqui com o Fernando, com o Davi e com o Giancarlo no 15º CEMEP e poder dividir esse painel com vocês. Claramente, a nossa indústria ela demonstra aqui uma resiliência ao longo do tempo impressionante, né? O Fernando comentou aqui do crescimento de 2 dígitos já há mais de uma década e é impressionante. Nós estamos falando aqui que esse ano deve representar próximo dos 30% do PIB, né? É algo muito importante o tamanho da nossa indústria. Mais do que o tamanho também, é uma indústria que claramente ao longo dos anos demonstrou ser uma indústria inovadora. Se olhamos no mundo inteiro, sem sombra de dúvida, deve ser a indústria de payments, de pagamento, deve ser a indústria mais dinâmica no mundo hoje, com inovação, com novos produtos, novos serviços. Previsão de crescimento nosso para esse ano ao redor de 24%, ou seja, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma indústria que cresce e o Brasil não é diferente. O Brasil ele é inovador na nossa indústria, a gente já demonstrou para vários países que a gente tem aqui uma capacidade de crescimento importante. O Fernando também comentou das wallets, né? Eu reforçaria aqui essa capacidade dessa indústria viver no mundo físico e no mundo digital. Claramente a gente consegue, com a nossa indústria, ajudar. O Giancarlo comentou aí também do trabalho feito pela Elo, junto com a Caixa Econômica Federal, da digitalização de uma parte importante da população, e lembrando que a gente ainda tem aqui, no mínimo, mais de 20 milhões de microempreendedores sem serem digitalizados. E a gente ainda tem uma parcela importante da população sem serem bancarizados, ou seja, é uma indústria que tem aqui uma oportunidade de crescimento enorme. E, por último, eu queria aqui reforçar o papel da ABEX também nessa concorrência, eu chamaria isso de concorrência saudável, né? A gente viu, se olhamos a 10 anos atrás, nós tínhamos 2 adquirentes, hoje nós temos mais de 20 adquirentes, nós tínhamos 2, 3 bandeiras, hoje nós temos mais de 10 bandeiras,
Nós temos mais de 300 subadquirentes. Essa é uma indústria que claramente consegue crescer juntos e isso é importante, não só para a nossa indústria, mas para a população, para os nossos clientes e para o regulador, etc. Bom, uma segunda pergunta, começar com você, Giancarlo. Como ficam em um futuro próximo as transformações digitais pelas quais o setor passou recentemente e que foram aceleradas na pandemia? Quais são os próximos passos em termos de inovação? Sim, uma excelente pergunta, Ricardo. Eu acho que a aceleração, a gente já falou um pouco sobre isso na primeira discussão. Eu acho que ela, na verdade, ela não, não para, óbvio. A pandemia motivou muita gente a experimentar uma forma nova de não só se transacionar, mas buscar suas informações financeiras e assim por diante. Mas eu acho que experimentou mais do que nunca a conveniência que esse negócio traz. Então, para mim, caminha muito fortemente esse processo com o próprio desenvolvimento tecnológico, né? Cada vez mais nós vamos ter outras formas de fazer com que os meios possam possibilitar transações, vão fazer com que cada vez mais as transações fiquem mais fluidas, mais seguras e assim por diante. Existem algumas grandes discussões sobre os processos de autenticação, né? As ferramentas todas de, obviamente, coibir a fraude. Eu acho que isso tudo vai ser o grande desenvolvimento. Para ser sincero, assim, Ricardo, eu acho que a minha grande preocupação, até como bandeira, é garantir sempre que o volume seja cada vez né, mais alto, para que você possa transacionar o maior número de pessoas, mas também que ele seja o mais seguro possível, o mais rápido e assim por diante. Então, acho que vai vir além de tudo que a gente já vê hoje, né, a utilização de múltiplos devices para você poder fazer cash-in, cash-out e tudo mais, eu acho que vai haver um grande avanço nos próximos anos em autenticação, antifraude, cybersecurity. Eu acho que a gente vai caminhar muito forte nessa linha. Fundamentalmente no mercado brasileiro, com a abertura do mercado, e isso a gente já viu em alguns outros países onde eles passaram pelo mesmo processo de abertura que nós estamos passando, que ainda essas são questões muito importantes, né? Principalmente a gente já discutiu isso de novo na BEX, ou seja, a partir do momento que você abre o mercado num cenário de open banking e possibilita ali o papel do iniciador de pagamentos e uma série de outras questões com relação à disponibilização de informação, você precisa garantir que aquela informação que está ali na ponta, ela está sendo pedida pela pessoa certa, da maneira certa, ou seja, a sofisticação do processo vai aumentar. Então, se eu tivesse que apostar ali num grande desenvolvimento, principalmente do ponto de vista de tecnologia, eu acho que vai ser nisso, autenticação, antifraude e cybersecurity. Legal. Eu concordo totalmente com o Jean e, assim, complementando até algumas questões assim que me vêm à cabeça, né? Óbvio que é repetitivo falar dessa aceleração do crescimento digital aqui na pandemia, né? Mas é importante também refletir, né? O que aconteceu aí nesses últimos, vamos dizer, 1 ano e meio, 2 anos, né? Veja que o crescimento do e-commerce, ele cresceu nas 10 semanas posteriores a março de 2020, o equivalente a 10 anos sem pandemia, né? A penetração de vendas no e-commerce. Então, só que por outro lado, quando se teve a primeira abertura, 25% do e-commerce migrou novamente para as vendas físicas, né? Ou seja, a dinâmica desse mercado, como até o Pedro comentou anteriormente, ela é fantástica, que eu acho que é isso que faz com que seja um mercado tão dinâmico e tão inovador, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? Por quê? Porque também ele dá a possibilidade de todos os segmentos da sociedade estarem inseridos nele, ou seja, a gente tem esse crescimento das pessoas que estão conectadas, mas, por outro lado, existe uma demanda muito forte também das pessoas que querem ainda fazer suas transações no meio físico, querem estar em outros canais, né? E eu acho que é importante a reflexão. A gente tem um aumento das pessoas conectadas na internet. Então, quando a gente olha para o futuro e fala de inovação, a gente tem mais de 30 bilhões de aparelhos conectados na internet. Não só celulares, mas carros conectados, televisores, geladeiras, enfim.
Acho que a tendência de integração, eu vejo para o futuro, olhando de uma forma muito pragmática para onde vai isso, inclusive com o IoT, né, faz com que a gente comece a trabalhar numa próxima dinâmica. Primeiro foi uma dinâmica de tornar as transações mais cashless, né, a gente transformar isso em digital, e agora a gente trabalhar em algo mais transparente, transacional, do ponto de vista transacional e da experiência desses clientes, né? Eu acho que é o que vai acontecer ao longo do tempo. Então, imagina você entrar no supermercado, comprar alguma coisa, você vai acabar não tendo que sacar seu cartão, não vai ter que abrir sua carteira, não vai ter que fazer nada. Simplesmente você entrou, você foi feito um reconhecimento facial através de uma plataforma de pagamento, ele vai entender aquela biometria, vai entender a sua geolocalização, seus hábitos já estão por trás através de um Big Data, e ele vai liberar o produto, vai efetuar o pagamento através do crédito que você tem no cartão. E isso é muito legal, porque o cartão de crédito e a esteira aqui onde a gente está inserido nesse nosso mercado faz com que a gente possa estar presente na vida das pessoas o tempo todo. Então, por isso que a evolução da tecnologia, ela sempre vai trazer algo conectado a esse chassi, que é o chassi da inclusão, que acontece pelo meio do crédito também, né? Pelo meio da possibilidade de você financiar também, como foi um bom ponto do Fernando anteriormente, e isso fica muito claro, né? Então, acho que o futuro vai ser muito nessa linha de inovação, onde a experiência completa e transparente, né, que a gente fala de seamless, do uso do meio de pagamento, vai fazer com que, além desse mercado continue a crescer, ele seja de fato algo que inclua cada vez mais todos os segmentos da sociedade. Então, a inovação que vem, aliada à tecnologia, aliada ao desenvolvimento do mercado, feito através de instituições sérias, de instituições que estão dispostas a concorrer de forma objetiva e trazer esse desenvolvimento, vai ainda tem muita inovação pelo caminho nesse sentido. Vou fazer um comentário rápido aqui, em cima do ponto do André. Nós estamos vivendo um momento também, o André deu o exemplo de, após a abertura aí nesse momento que a gente está vivendo da economia, as pessoas que migraram lá do e-commerce para o mundo físico, né? Eu acredito muito que esse tema do físico e do digital, a gente vai conviver com ele cada vez mais. Não existe um ou outro, né? Aqui o físico e o digital. O segundo ponto importante aqui é de que forma a gente consegue. O cliente, ele é o dono hoje. O cliente é que vai mandar em qual canal, qual serviço, qual produto ele quer fazer a operação ou a transacionalidade dele, né? E por último, eu lembraria também o país que a gente vive, o continente que a gente vive, né? A gente vive num país onde tem uma predominância muito grande da classe C, D e E, e qual é o perfil, qual é o produtos e os serviços que a gente deva prestar para essa população. A gente lembrar disso também, porque muitas inovações seguramente não chegam até essa população. E aqui a Abecs, a nossa indústria, tem um papel muito importante como indústria de olhar para a classe A, B, C, D e E, né, a exemplo do que a gente viu aí no comentário do Giancarlo, de 30 milhões de pessoas que estavam esquecidas no Brasil e que foram incluídas com auxílio emergencial através de uma tecnologia que foi desenvolvida aí pela Caixa Econômica Federal e todos os parceiros que fizeram parte desse projeto. Se eu puder só fazer um highlight nesse último ponto que o Pedro comentou, e só um reflexo de como a indústria é bastante inovadora aqui, que todo mundo falou. A gente vê várias discussões ao redor do mundo de mecânicas de buy now, pay later, né? A gente vê isso em vários lugares acontecendo. Isso é uma coisa que é uma realidade muito grande aqui no Brasil já faz muito tempo, né? Seja com parcelado sem juros, parcelado com juros, até no mercado de varejo com o crediário, né? Na loja. Então é super interessante como a indústria aqui é criativa para incluir financeiramente mais pessoas. Eu acho que a gente tem uma possibilidade de explorar muito essas mecânicas ainda no futuro em prol da bancarização e do financiamento ao consumo. Fernando,
a terceira é para você. Qual é o papel e a contribuição da Abecs para o contínuo avanço da indústria em um mercado cada vez mais pulverizado e competitivo? Olha, Ricardo, eu tenho proximidade com o setor, a indústria de pagamentos, já faz um pouquinho mais de 20 anos, né? E é muito interessante e curioso, e na verdade é um reconhecimento, né? Não é à toa que a Abecs está fazendo 50 anos, como ela é importante em todo esse período, né? Em vários momentos, discussões super importantes, ou ajudando, viabilizando a discutir problemas, ou um lado super importante de ajudar na transformação. Então, a Bex ela tem um papel fundamental na evolução do setor, né? A gente não chegaria onde a gente está hoje com esse nível de penetração no PIB que o Pedro comentou e no consumo das famílias, se não tivesse a Bex ajudando a fazer um trabalho muito bem feito, de muita disciplina e resiliência e competência para evoluir a indústria. E ela se materializa de diversas maneiras, né? E cada vez de maneira mais importante, em função até dessa pulverização e da quantidade de players na indústria, né? Hoje você tem, como o Pedro falou, muitas bandeiras, subadquirentes, adquirentes, emissores, fintechs. Então, cada vez mais ela tem um papel fundamental, que é de ouvir, de discutir com todo mundo envolvido para exatamente colher a opinião, perspectivas diferentes e contribuições para a gente direcionar a indústria para o melhor caminho em prol de competição, em prol do consumidor final. Então, ela sempre teve um papel fundamental e eu diria que ela tem um papel mais importante ainda em função desse contexto que a gente vive. Então, eu sou fã da Bex, me sinto muito orgulhoso hoje de fazer parte da diretoria da Bex e poder contribuir um pouquinho para o desenvolvimento desse setor que é tão importante para o Brasil. Bom, reforçando alguns pontos aqui que o Fernando comentou, acho que a Abecs tem um papel importantíssimo de promover uma concorrência saudável. Eu insisto muito nisso. A gente, nesses quase 8 anos, esses 8 anos na Abecs, eu pude presenciar o quanto a gente tem trabalhado, toda a diretoria e todas as empresas, no sentido de ter uma concorrência saudável. A gente tem problemas? Tem, mas esse é um papel importantíssimo que a Abecs vem fazendo ao longo dos anos. Outro ponto importante, e num ano como esse, de apoiar o regulador também na implementação de projetos estruturantes, eu diria, que são super importantes para a população e para a indústria também, como é o caso do PIX, como é o caso do Open Banking, como é o caso da nova lei de proteção de dados, toda a nova lei de compliance, a nova regra de recebíveis, etc. Um outro trabalho que a Abecs já faz há algum tempo e a gente publicita pouco, mas é o papel da educação financeira. A gente tem aí um papel de educador financeiro muito importante. A gente começa a ver isso nos números apresentados pela indústria. A gente fechou o último trimestre com o menor índice de inadimplência da história em cartões de crédito. Então, um número muito importante. O Davi falou, o Giancarlo falou, o Fernando falou, o tema da segurança da nossa indústria. Nossa indústria é uma indústria segura. E a Abecs tem um papel aqui de cuidar dessa segurança através dos grupos de trabalhos, etc. Um outro ponto importante é como é que a gente vai reduzir assimetrias que existem também na indústria. A Abecs tem esse papel. E esse é um papel importantíssimo, um trabalho que a gente vem fazendo, porque isso gera mais concorrência. E se tem uma indústria que eu poderia afirmar com muita tranquilidade, que nos últimos 10 anos colocou uma concorrência para funcionar em benefício da população, em benefício dos empresários, foi a indústria de pagamentos. A gente viu benefícios concretos sendo levados até o consumidor. Então, aqui, os 50 anos é um enorme orgulho para nós, que fazemos parte dessa associação, ver esse trabalho que está sendo realizado ao longo desses 50 anos, por diversas equipes, né, que passaram por aqui. E é um prazer estar aqui agora fazendo parte desse projeto. Eu faria um adendo aqui, até um testemunho, viu, Pedro, aqui sobre a Abecs, na minha primeira passagem pela indústria.
o ponto super importante da autorregulação, que é um papel fundamental que a ABEX tem hoje e que muitas indústrias não têm. E qual a importância disso? Porque, de fato, a gente sempre se adequou, a indústria sempre se adequou através da ABEX a trabalhar na autorregulação. Me lembro que a gente desenvolveu o Comitê de Boas Práticas Comerciais, que era justamente para a gente se autorregular do que como a gente distribuiria nossos produtos financeiros aí, nossos meios de pagamento para a população, justamente visando a questão da educação financeira, questões de cartão não solicitado, coisas do tipo, e a ABEX sempre esteve muito presente nisso. Eu acho que esse ponto é primordial, porque quando a gente olha um ecossistema tão vasto como esse que a gente já vem discutindo aqui, a forma de se evitar assimetrias que possam no futuro, inclusive, afetar o mercado de forma irreversível, a ABEX tem contribuído de forma extremamente profunda e objetiva para fazer que seus associados trabalhem nesse ecossistema de forma eficaz e trazendo esses benefícios todos que citou para a população e, obviamente, para todo o ecossistema aí que gera de empregos, das indústrias, das empresas, enfim, de todos os envolvidos. Como última pergunta, direcioná-la ao nosso presidente, Pedro Coutinho. Pedro, estamos chegando perto do patamar de 60% de participação dos cartões no consumo da família, que a ABEX estipulou para 2022, estipulamos lá atrás, alguns anos atrás. O que acontece depois? Como expandir para além das transações atuais? O primeiro ponto, olhando há 3 anos atrás, a gente tinha aproximadamente 28% dos gastos das famílias através dos meios digitais. Nós colocamos essa meta de 60%, fizemos essa apresentação ao Banco Central, aos nossos associados e ao mercado também, fomos para a mídia, e a gente acreditava nesse patamar. Foi um trabalho de toda a indústria, onde todos nós, todas as empresas fazem parte desse ecossistema, trabalharam na digitalização, trabalharam na bancarização, trabalharam em levar ao consumidor produtos e serviços para que esse percentual fosse atingido. A gente sabe que esse percentual ele não é simplesmente uma meta de chegada, mas sim uma eficiência que a indústria gera para o consumidor. É muito simples. Vamos dar um exemplo de um posto de gasolina. Olhando para um posto há 10 anos atrás, ele tinha que manusear dinheiro, ele tinha que ter um carro forte recolhendo recursos, ele tinha problema de segurança, ele tinha um volume altíssimo de cheques devolvidos. Lembrando aqui que cheques devolvidos representam 2,4% da inadimplência hoje dos cheques que ainda existem no mercado, são aproximadamente 30 milhões de cheques em toda a indústria, ou seja, esses 60% geram uma eficiência importante. A gente fez benchmarking lá atrás e olhava para a Inglaterra, Estados Unidos, ao redor de 50%, 60%, olhamos para a Suécia com 60%, Coreia, desculpa, com 80%, Coreia próximo dos 80%, e a gente achava que estava muito longe para chegar. Nós chegamos. Chegamos graças a esse trabalho que nós falamos. A própria pandemia ajudou que esse percentual chegasse. Olhando para frente, o que eu vejo, a nossa indústria, ela ainda precisa ser mais inclusiva. A gente está acompanhando uma série de empresas que não fazem parte da nossa indústria, mas que entrando no nosso segmento, a gente viu ontem uma empresa de varejo lançando a sua adquirência no mundo físico também. Então, ou seja, tem uma série de indústrias que hoje não estão na ABEX. Nós estamos convidando, por exemplo, recentemente tivemos aí o ingresso do iFood como parte da nossa indústria. E, por último, eu fecharia com a seguinte frase: a nossa indústria é uma indústria rentável, e ter empresas rentáveis, fazendo parte de uma associação, ter empresas rentáveis para um país é muito importante. É muito importante que o país tenha empresas que saibam rentabilizar, que elas consigam gerar riqueza para o país, para os seus stakeholders, e isso é muito importante para nós. Se eu puder adicionar aqui, Pedro, que eu acho que você falou realmente
que você falou é muito importante, até voltando um pouquinho na outra discussão que a gente teve sobre a importância da BEX, eu acho que o que houve também, quando você mencionou concorrência saudável, é que foi o momento dessa, talvez, o amadurecimento até nos últimos anos da indústria, para entender que talvez o nosso primeiro grande concorrente é justamente essa ineficiência, essa falta de segurança que o papel moeda tem, que o próprio cheque tem, que acaba estabelecendo um ciclo no mercado que não ajuda. Então, os meios eletrônicos e digitais que trazem exatamente essa velocidade, essa eficiência, essa produtividade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que também essa concorrência saudável, entendendo realmente quem é a nossa grande concorrência, é a hora que as coisas começaram a mudar, e o jogo começou a mudar. Então, eu definitivamente acho que agora, desse negócio, com essa expansão que o próprio André e o Fernando mencionaram, em função, inclusive, da aceleração que a gente viu no último ano e meio, só vai deixar a indústria ainda mais eficiente, ainda mais preparada para as mudanças que vêm pela frente, ou seja, o papel aqui do nosso setor na economia só tende a crescer. Eu queria aqui, só para exemplificar um ponto aqui, já, que tem a ver com assim, tangibilizar um pouco o que eu chamo de concorrência saudável, o que eu chamo de participação do ecossistema e do papel da BEX, né? Recentemente a gente teve a implementação da nova regra de recebíveis, que foi uma circular que o Banco Central, uma regra que o Banco Central implementou, que claramente vai aumentar a concorrência, né? A centralização dos recebíveis. É como se a gente tivesse aqui um Detran dos nossos recebíveis, né? Onde você tem todo o gravame lá dos seus veículos, a gente tem aqui agora dos recebíveis, né? Uma central de recebíveis. E o que a gente viu foi uma série de problemas que ocorreram nessa implantação, e a BEX ocupando um espaço aqui, junto com a Febraban, junto com o Banco Central, junto com as credenciadoras, junto com os emissores, junto com os bancos, junto com os subadquirentes. Na última segunda-feira tivemos uma reunião com mais de 140 pessoas participando de todo o ecossistema de meios de pagamento. Não só a indústria que são filiadas à BEX, outras também participando do processo. Eu acho que isso é um bom exemplo de concorrência saudável em busca da implementação de uma regra que é importante para a nossa indústria, para o nosso regulador, para o nosso cliente, que vai ter uma concorrência maior, e ao mesmo tempo é o que eu chamo de concorrência saudável. Todo mundo ali buscando em resolver um problema ao vivo, né? Ao vivo aqui numa webinar, todo mundo participando e buscando as soluções com todo o ecossistema. Senhores, um ótimo painel. Eu agradeço muito as contribuições, as opiniões dos senhores. Com certeza a gente ficaria aqui falando sobre indústria mais algumas horas. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço também a audiência e a todos até o próximo vídeo. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço. Obrigado a todos, hein? Obrigado, colegas, aí, participar com vocês. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, até a próxima. Obrigado, prazer participar com os colegas aqui. Parabéns para a BEX de novo pela iniciativa. Um abraço.